Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje, um pouco atrasados, mas ainda em tempo, vamos falar sobre a constelação de Leão, que o Sol está iluminando desde o dia 10 de agosto. E Leão é uma constelação grande na nossa faixa zodiacal, ocupa 36 graus, então tem 36 dias do ano que nós comemoramos os aniversariantes de Leão. Então, vai ainda até o dia 15 de setembro. Então, temos ainda mais 14, 15 dias dessa energia. Vamos falar um pouquinho de Leão, dos leoninos, entender um pouco sobre essa energia que nós estamos tendo que trabalhar desde o dia 10 de agosto, né? Leão é uma das constelações mais fortes do zodíaco. Ele fala de pessoas fortes, né? Ele fala da necessidade da força. Leão é regido pelo Sol. O Sol é o grande pai, né? Então, o Leão, assim como o Sol, eles são associados à figura paterna na astrologia. Então, o Leão fala desse cuidado, como o próprio pai, né, no ideal, se posiciona com relação ao filho, para protegê-lo, para reforçar a sua personalidade de força também. Então, o Leão, ele vai falar de grandes qualidades que precisam ser despertas no ser humano, né? O nosso sol. Todos nós trazemos um sol dentro de nós que precisamos expandir, precisamos apresentar para o mundo. É isso que representa o signo solar. Então, o signo solar, que é o da data do aniversário, por que as pessoas se identificam mais? Porque o sol ele tem essa força com a nossa personalidade, com a nossa identidade, né? Então o leão ele fala de honra, de valor, de brilho, né? De personalidade, do ego, né? Então o ego não é uma coisa ruim. O ego ele só é ruim quando ele tem os problemas do ego, o egocentrismo, o egoísmo e por aí vai, né? Que são sombras na verdade, não são luzes do sol. Então o sol ele fala também da verdade, da clareza que nós precisamos ter com nós mesmos, com a vida, com o nosso caminho, com o que nós fazemos de melhor, né? Fala dos nossos dons, da nossa aptidão. Como eu disse, né? O sol ele representa o pai. Então o sol, na astrologia, ele vai falar muito das qualidades que as pessoas herdam dos seus pais, da figura paterna. Tem as qualidades maternas e tem as qualidades paternas. Então, o Sol, ele fala dessa qualidade paterna, né? Tem uma questão com o Sol, com esse período, né, da passagem de Leão, que as pessoas sempre atribuem a uma fase conturbada. Nossa, que fase difícil, quantas coisas. Mas elas não percebem que, assim, o Sol, quando ele ilumina a sua constelação regente, que é Leão, qual é a energia que vai predominar na Terra? A energia de extrair o ouro de dentro de cada um, o melhor que nós temos. É que, assim, o que acontece na grande maioria das vezes? Nós só descobrimos essa força, esse melhor, esse ouro, mediante as adversidades. Quando nós atribuímos a elas as qualidades leoninas para vencer, que é enfrentar com clareza, ver a verdade, não ter medo, né, do que você tem que enfrentar. E a luta, do que você precisa, de resolver um problema. E essas coisas, elas não são fáceis, essas realizações. Mas no final das contas, você percebe que quando você olha para trás, você fala, nossa, o quanto eu tirei de força e de valor de dentro de mim com tudo isso. É como o próprio Sol, que é uma estrela. Como as estrelas nascem? Elas nascem no meio do caos. Então, todas aquelas energias potentes do universo que se entrechocam, o que acontece? Aquele excesso de energia faz com que surjam os sóis. Então, começam os discos, né? Os discos de acreção solar, né? Que é todo um processo que a astronomia explica muito bem. Então, o Sol, ele vem iluminando no meio do caos. Então, muitas vezes, no caos das nossas vidas, é que nós trazemos à luz, à tona, aquilo que nós temos de melhor. Na astrologia sideral, o Sol ele fala também do trabalho. O que é o trabalho na astrologia?
Não é o trabalho que você sai ou mesmo ou exerce dentro de casa para ter uma remuneração material daquilo. O trabalho é tudo aquilo que você assume com responsabilidade, que você compõe a sua vida, o seu dia. Então o sol ele fala do dia, o dia quando amanhece até o seu final, quando anoitece. Então o que você faz durante esse dia? Então o agora é o dia, o trabalho é tudo aquilo que você tem para fazer durante o seu dia. Então se você cuida do seu corpo, da sua alimentação, se você tem um animalzinho de estimação, uma planta, o que for, né? Todas as responsabilidades e tarefas do seu dia são um trabalho. Até mesmo o seu momento de pausa. Então, assim, o Sol, ele, na regência da casa do trabalho, ele vem tirar essa relação que nós tínhamos na era anterior, quando Virgem governava a casa do trabalho, a casa 6, numa atitude muito servil, muito sempre disponível. Então, assim, eu deixo que você me escravize, eu estou sempre à sua disposição. Então, o Sol não, o Sol fala, olha, eu abraço a sua causa como se fosse minha. Então, mas eu quero reconhecimento por isso. Então, o Sol, ele fala dessa relação mais, vamos dizer assim, mais moderna do mundo, aonde as coisas são compartilhadas, muda o nome, não é mais empregado, não é mais servo, é o colaborador, é o seu parceiro, o seu companheiro de trabalho. Esse é o leão, esse é o Sol. Então, essa relação com o trabalho, com o dia, com o agora, são todas regidas por leão. E também a saúde, né? Então, a casa da saúde é a casa do trabalho, porque é pela lógica, né? Então, a sua saúde, ela vai ser inevitavelmente um resultado de como você levou o seu dia, como você se alimentou, se você se exercitou, se você não passou muito estresse, se você conseguiu ter uma relação equilibrada durante aquele dia. Você também vai manter essa relação em equilíbrio com a sua saúde também. Então, assim, Leão, assim como todas as constelações, eles trazem muitas lições para nós, né? Então, essas lições que falam muito das características dos leoninos, né? Mas que servem para todos. Então, Leão e o Sol, eles são aqueles que vêm para brilhar. Então, assim, brilhar não é você aparecer na frente de todo mundo de uma maneira espetacular. Brilhar não é você se acreditar melhor do que os outros, não. Brilhar é você se permitir se mostrar. E você não ter aquela falsa modéstia, você não ter complexos de inferioridade. Você fala, olha, tá tudo bem, eu sou assim. Por que eu tenho que ser perfeito para estar encaixado numa situação? Então o leão é aquele que não tem medo de se mostrar. Ele não tem medo de olhar para ele e gostar do que ele vê também. Então essas são as lições positivas que os leoninos vêm para nos trazer. Então essa relação do leonino, esses pontos positivos, né, que nós temos que trazer de aprendizado. Então, assim, isso começa com qual é a energia do leonino? Ele sempre busca o melhor da vida, busca o melhor dele mesmo. Então, ele busca o seu ouro. Quando ele encontra esse ouro, ele quer mostrar para todo mundo. Então, essa é uma lição que nós temos que aprender também. Então, a alegria do leonino, que ele busca tudo com muita motivação, se valoriza. Isso são coisas que não tem que pertencer só aos leoninos, mas a todos, né? Porque o sol, aquilo que nós trazemos para o mundo, não é uma coisa só para nós. Não é uma coisa que é para competir com o outro para ver quem é melhor. É algo que você tem que contribuir ou de uma maneira direta, objetiva, prática, ou através de um exemplo que você mostra, olha como eu alcancei essas qualidades. Se eu alcancei, você também pode. Então, essa é a lição, uma lição muito importante de Leão. Uma coisa importante, não se colocar com pessoas e situações que você não seja capaz de lidar. Ser humilde, ser realista com as suas capacidades. Porque uma coisa é você ver o seu valor, você considerar isso como importante no mundo e colocar isso a serviço dele.
Outra coisa é você acreditar que você tem capacidade para todas as coisas. Então, não será, né? Claro, tudo tem uma limitação. Então, quando você não tem capacidade suficiente ainda, talvez, né? Ser humilde, se recolher, para que você não se atrapalhe mais, né? Uma coisa importante para Leão, ver a verdade como uma missão. A verdade, ela é uma responsabilidade, né? Nós temos que ver a verdade, mas também temos que respeitar o desejo do outro em receber a verdade. Tem pessoas que elas não têm, vamos dizer assim, preparo emocional, aguante emocional para receber a verdade. Então, se você tem a verdade como um hino para a sua vida, não tente impor isso aos outros. Tenha isso como um cartaz de frente em você, mas não como uma imposição. Outra coisa, coloque as suas habilidades, a sua coragem a serviço do mundo, entendendo que a admiração que as pessoas vão ter em você ajudá-las, né, em você apresentar suas qualidades, tem que ser uma coisa natural, não o objetivo da sua atitude. Porque se você fizer alguma coisa para que as pessoas te admirem, perdeu todo o valor. Você tem que fazer porque você entende isso como uma necessidade, mas não para trazer a admiração do outro, né? Tem que ver isso como uma coisa natural. Então, dedique a sua vida com amor, com desprendimento de si mesmo. Então, uma coisa é você ver o seu valor, mas você não tem que ficar pegado a isso. Eu tenho esse valor, eu tenho esse valor. Você tem e ponto. Não tem que fazer um alarde disso, nem para o mundo, nem para si mesmo. A vida, ela sempre vai apresentar problemas que nós somos capazes de enfrentar. Então, aquela relação que eu falo, olha, não vá procurar coisas que você não é capaz de fazer. Então, pode perceber que sempre que você encontra algo que você não é capaz de fazer, não foi a vida que te trouxe isso. Foi algo que você foi buscar ali, fala, não, eu vou resolver essa situação. Às vezes nem é a sua situação. Agora, quando a situação é sua, quando o problema é seu, a vida sempre te apresenta aquilo que você realmente tem a capacidade de enfrentar. Seja pela força que você já sabe que você tem, ou seja por aquela que você ainda não sabe, mas aquela situação ela vem para você descobrir essa força dentro de você. Isso é muito do leão. Então, decidir enfrentar, passar com coragem, vencer as adversidades, isso é muito do leonino, isso é muito nobre, né? Que é uma palavra que se relaciona muito bem com o leão, a nobreza, né? A nobreza de caráter, de intenções. Então, veja que isso também te leva a conquistar longos períodos de felicidade, uma sincronicidade positiva com o universo, porque assim, o reconhecimento, não digo reconhecimento, mas eu digo a retribuição das boas atitudes, sejam para os leoninos ou para todas as pessoas, não vem só por um obrigado. Às vezes o obrigado não vem, né? E tem gente que fica magoado com isso, como se a retribuição tivesse que vir daquela situação. É o universo que manda, através dos seus movimentos, das sincronicidades, daqueles períodos que você fala, nossa, como está tudo tão bem, por que será? Porque assim, a hora, né, da justiça divina sempre chega, tá? Então as pessoas, assim como os leoninos, elas também têm qualidades e valores. Então você traz sempre o melhor das pessoas para você, leonino ou qualquer pessoa, quando você também reconhece as qualidades do outro, não quando você só vê as suas próprias qualidades. Reconhecer o outro é fundamental para ter aquela relação positiva que você também quer com você, para não ficar achando só eu levo a alegria para o mundo, não, tá? Olha, os leoninos, eles se reúnem com o mundo com muita alegria. Isso é uma grande qualidade. Agora, o importante é que nessa reunião entenda que somos todos iguais. Então, essa hierarquia, né, de uma pirâmide, né, que a sociedade às vezes coloca de maneiras, né, subliminares, ela não é real.
Veja todas as pessoas, porque todas as pessoas, elas têm uma coisa única dentro delas. Então, assim, nós só vamos descobrir isso quando nós vemos elas por esse ângulo também. Porque as pessoas vão sempre se corresponder com o ângulo que você decide olhar para ela. Falar, ai, todo mundo é chato aqui. Todo mundo vai apresentar o mais chato que pode ter dentro dele para você. Quando você fala, puxa, eu quero... Como será que essa pessoa é? Né? O que será que ela traz ali? Então, quando você compartilha isso, você já vai puxando naturalmente o melhor de cada um. Então, assim, veja que cada novo movimento da vida é com amor, certo? Então, assim, quando você olha todo movimento novo da sua vida com amor, você não briga com as coisas novas, né? Não se acomoda, você vê, nossa, tem uma novidade, gosto, né? Aí você vai trazer sempre um renascimento para a sua vida com aquela energia. Porque a melhora, ela não deve ser só na vida, ela tem que ser principalmente dentro de você mesmo. Então, assim, querer uma vida melhor, ótimo, é legítimo, você tem o direito de querer uma vida melhor. Mas pense que a vida, ela tem que vir acompanhada com o melhor que você também traz, certo? Uma coisa importante, o diálogo, né? Diálogo é uma coisa importante para entender no leonino. Olha, leonino, o diálogo é a única maneira de resolver os problemas. Então, assim, se você se coloca com força diante das situações, esconde o que você está pensando, esconde o que você está pensando, o que você está sentindo, você não vai conseguir chegar num diálogo verdadeiro, certo? O diálogo verdadeiro é quando você fala o que você pensa e o que você sente também. Não tenha orgulho de se mostrar para o mundo. Porque assim, você não pode, na verdade, escolher a maneira como que as pessoas vão ver você. Você pode ali se arrumar todo com uma roupa bonita, se olhar no espelho. Aquela beleza que você está vendo é a do seu olhar. As outras pessoas, elas podem notar outras coisas em você que não é aquilo que você escolhe. Não só na aparência física, mas também na personalidade. Então, como você não tem o controle sobre isso, então busque enaltecer os seus valores e as suas qualidades. Pensa assim, olha, se você não tem como evitar de aparecer no mundo. O leonino, onde ele entra, ele aparece, né? Aparece muito até. Então, como você quer aparecer? Se você vai ser uma caricatura ou você vai ser tipo um busto na praça pública. Então, o que faz uma pessoa, uma caricatura? Geralmente são aquelas pessoas que elas têm pouca profundidade, elas estão muito ligadas com as coisas mais rasas da vida, mais externas, né? Agora, as pessoas que elas realmente são vistas como se fosse um busto em praça pública, vamos dizer, são aquelas pessoas que têm realmente valores e qualidades no seu interior. Pense nisso. Olha, as dificuldades da vida, não sinta raiva das dificuldades da vida. Então, assim, a vida, ela não foi feita só para ter alegria. A alegria é uma maravilha, você tem mesmo que se relacionar com alegria, com a vida. Os leoninos, eles são assim. Agora, quando a vida apresenta problemas, não tenha raiva, enalteça. Porque toda vez que a vida apresenta, é porque ela quer tirar mais força ainda de dentro de você. E pensa que foram os problemas que construíram o melhor que você é hoje. Não foram as alegrias. Elas são as compensações. Aquilo que construiu o que você é de melhor foram os problemas. Então, quebre as suas resistências mentais. Então, e se conecte mais com as suas intuições positivas e não o contrário, certo? Então, assim, é perigoso até no leão ele ter assim, estabelecer uma verdade. Eu não gosto dessa cor. Então ele não para nem para argumentar, não deixa entrar um argumento naquilo. Isso é uma coisa que empobrece, porque o leão ele é dono de muita criatividade. Então quando ele quebra a resistência, quando ele deixa as coisas ficarem mais leves com a sua intuição,
assim, até aquela própria alegria aumenta. Outra coisa, se libertar dos preconceitos, das inflexões, porque assim, olha, preconceitos, inflexões só tiram, eles não trazem, eles tiram o melhor daquilo que você pode oferecer para o mundo, daquilo que você é. Então, assim, o sol não é ódio, o sol é alegria. Então, a visão solar é preconceituosa, inflexível, tribal, nós temos um grupo melhor do que aquele grupo, isso só empobrece o leão. O leão é aquele que tem que ver que a luz vem para todos, assim como o sol. O sol está lá fora para todos. Seja você de que classe social for, que raça for, que ideologia for, religião, não importa, né? O sol está ali para todo mundo. Então, assim, observe os momentos da sua vida com mais sabedoria, certo? Pense nas repetições da vida. Então, assim, o que a vida quer te ensinar com ela? Sabe que aquela coisa que as pessoas falam, muita gente, nossa, olha, de novo a mesma situação. Só mudou o nome e o endereço, mesma pessoa de novo na minha vida. Mesma relação difícil num trabalho, seja o que for. Isso daí é um efeito solar, é uma energia que se relaciona com a constelação de Leão, com o Sol, né? Então, assim, essas repetições da vida, elas acontecem por aquela coisa muito óbvia, que todo mundo já ouviu falar em algum lugar, né? Que a vida quer te ensinar alguma coisa com aquilo. Enquanto você não se dispor a aprender, você não vai conseguir se livrar dessas repetições, certo? Outra coisa é abundância, né? Então, assim, abundância é uma palavra muito relacionada ao sol, ao leão. O leão, ele gosta, ele traz essa energia de abundância. O sol é aquilo que causa o ouro na terra. Então, o sol é aquele que fala: todo ser humano tem direito à prosperidade. Todo ser humano traz um dom para a terra, uma habilidade que vai lhe permitir um trabalho que esse trabalho vai permitir que ele remunere e traga abundância para a sua vida. Então, a abundância, ela precisa do quê? De trabalho generoso, de criatividade. Então, assim, ter coisas é muito mais para cuidar e proteger do que para consumir. Isso é uma lição a ser aprendida pelos leoninos, pelo princípio solar. Então, que é aquele princípio do pai, né? Então, uma vez eu ouvi um economista holístico falar que nós sempre conseguimos os recursos necessários para aquilo que nós nos comprometemos no mundo. Então, o princípio solar, ele fala isso: se comprometa em cuidar, seja generoso. Aí você vai ter muito mais do que você imagina. Se você só quer ter para consumir, isso não é prosperidade, isso tem um outro nome, né? Ame as suas coisas, leoninos. Outra coisa importante, abrir a mente para novos conhecimentos. Isso, olha, os leoninos é que eles são um pouquinho preguiçosos, né? Mas assim, eles gostam muito de aprender. Sempre que alguém traz um conhecimento novo, eles brilham com aquilo, eles vibram com aquilo. Então, o sol, ele ama absorver conhecimentos. Então, pensa que aprender algo novo vai te trazer muito mais alegria e satisfação do que aquele trabalho, aquele cansaço que você imagina. Então, se mantenha sempre aberto a ele, aberto à chegada do conhecimento. Então, exercer a força de vontade. Isso é uma questão também importante para o leonino. Então, você, como eu falei, você não pode controlar a forma como cada um vai te ver. Nem tente controlar isso. Então, quando você quer, vamos dizer assim, convencer alguém em alguma coisa, seja com alegria e com criatividade. Não seja de uma maneira impositiva. Porque assim, a vida só vai ser melhor e positiva para você quando você vê a vida também de maneira melhor e positiva. Então, assim, deseja com força, com vontade, isso sim, que tudo na sua vida vai se manifestar. Mas não imponha,
queira apenas, né? Porque assim, quando você se compromete em primeiro lugar com os valores e as qualidades, com a beleza interior, né? Antes da beleza exterior, quer dizer, quando você se compromete com a pessoa que você é, do que a pessoa que você mostra para o mundo. Então, isso você vai trazer um êxito garantido em todas as questões que você decidir abraçar na sua vida. Agora, quando um conflito ele é inevitável, né, não tem como evitar, isso acontece muito na vida do leonino, compreenda assim, aposta, você tem força, você tem poder para conter qualquer conflito, mas veja só, para conter um embate, não alimentar um embate. Então, conter um embate é como um pai. O pai chega, os filhos estão brigando. Então, ele tem aquela força de falar, chega, agora não quero mais briga aqui. Conversa com o filho, conversa com o outro, se precisar coloca de castigo. Agora, se ele chega raivoso, gritando com eles, batendo, aí é o que é? Mais uma criança na sala brigando, né? Então, assim, você tem que conter o conflito, não alimentar o conflito, certo? Bom, agora, você alcança o reconhecimento das pessoas e pelo mundo quando você valoriza também aquilo que você recebe do mundo, não apenas aquilo que você dá. Porque o leonino ele é muito generoso, mas ele tem uma sombrinha, não uma sombra pesada, né? Mas é uma sombrinha que ele sabe, né? Ele valoriza muito o que ele dá. Então ele fica, olha, quanto eu gastei nisso. Então ele gosta de dar uma coisa grandiosa, de mostrar, olha o que eu sou capaz de te dar. E ele é realmente generoso, ele é feliz com aquilo. Mas ele se apega demais com aquilo. E não é assim, né? Depois ele volta, então ele quer assim praticamente uma fila de pessoas ali tocando trombetas em agradecimento. E o mundo não vai fazer isso, principalmente porque não é isso que ele precisa. Agora, uma lição que ele tem que aprender, valorizar aquilo que ele recebe, mais do que aquilo que ele dá. Certo? Vê um valor, porque o leonino geralmente é uma pessoa que não falta nada para ele. Ele tem tudo. Ele não admite que falte, aliás. Então ele sempre vai ter, desejar com força, querer, se ele vê aquela propaganda, aquele anúncio, vê aquela cor bonita, vai lá e comprou, já tem tudo, né? Então, assim, o que mais ele pode ter? Então, assim, valorizar muito mais aquilo que você recebe. Então, isso mostra que, assim, a generosidade, o coração generoso, porque, assim, no corpo humano, leão, ele rege o coração. Então, o coração generoso do leão, ele tem que também experimentar o sentimento de receber, o quanto isso também é positivo. Agora, uma coisa importante para falar sobre leão, a impulsividade, a imaturidade, coisas que têm que ser encaradas de frente para que sejam vencidas, né? Porque elas que te colocam nas situações de grandes problemas e dificuldades na sua vida, certo? Porque assim, os problemas e as dificuldades sempre são condutores para tirar o melhor de dentro de você, na força que você exerce, que você descobre em resolver, mas também tirar de dentro de você mais maturidade, certo? Menos impulsividade. Essa é uma lição importante para ser recebida. É assim, é bom ser forte, é bom ser uma pessoa decidida, mas quando a situação envolve planejamentos elaborados, detalhes, né? Então, assim, coisas que têm muitas características ali, que tem que ter um planejamento maior, não é muito do perfil do leonino. Então, ali ele precisa de ajuda. Então, essa humildade em reconhecer que precisa de ajuda também. Ninguém é capaz para tudo. Você tem muitas qualidades que as pessoas admiram, precisam delas, né? Precisam dessa força, dessa coragem que você se lança
Mas quando você quer fazer alguma coisa mais elaborada, se abra com humildade espiritual e ouça os conselhos daqueles que sabem mais, que têm mais experiência que você, certo? Então, sempre que você se empolga em fazer alguma coisa, você vai conseguir fazer, você vai se superar. Então, a superação é uma palavra, né, que é muito leonina, né? Então, assim, aquela coisa do espírito olímpico, né, dos atletas que estão lá na natação, no atletismo, em várias modalidades que se superam, passam o seu recorde, tudo isso é da energia leonina, é da energia solar. Então você é capaz de se superar, porém, né, em muitas coisas nós precisamos também da sabedoria e de outros apoios. Agora, sobre a prosperidade, né? Prosperidade é uma coisa que aumenta muito na vida do leonino quando ele está numa situação que exige mais dele, que exige conquista, que exige esforço, criatividade, né? Aquela vontade. Então, vamos dizer assim, essa é a válvula propulsora do leão. O leão é aquele que, assim, se ele quer fazer aquela viagem, aquilo era a meta dele, pendura aquela foto na frente da parede do quarto, olha todo dia e aquilo alimenta aquele ânimo novo para o dia de trabalho e a prosperidade aumenta bastante também. Mas lembre-se de uma coisa, Leonino, olha, manter é tão ou mais difícil do que conquistar. Então, manter é preciso atenção constante, flexibilidade, participação de outras pessoas, maturidade, paciência. Então, faça esse esforço para não ter, muitas vezes, assim, no currículo do leão, tem muitas coisas que, assim, passam de uma maneira fugaz. Conquistou, mas não manteve. Então, para manter, são necessárias essas qualidades. E, assim, enriqueça a sua vida mais com ações do que com coisas materiais. Então, tenha mais feitos de coisas positivas que você fez, não de coisas que você comprou, certo? E como o leão é o trabalho, todo trabalho tem que ser levado com força, com habilidade, com coragem, mas as reações naturais da vida, porque assim, você faz a sua parte, a maneira como você faz o trabalho. Então, a reação da vida, no sentido das consequências da realização, tem que ser acolhidas com suavidade, com carinho. Não pensa que só porque você fez com aquela força monumental, que a resposta da vida vai ser do mesmo nível, né? Muitas vezes as coisas vêm mais devagar. Bom, então essa é a energia dos leoninos do que eu venho trazer até o momento, né? Então são tantos anos falando muito, né? Então são muitos conhecimentos, né? São muitas informações. Bom, agora vamos falar um pouquinho do céu dessa semana. Então, assim, a semana passada nós tivemos uma semana de energias difíceis, desafiadoras, nos impulsionaram muito para a abertura de novos movimentos, ainda mais que, assim, Plutão, ele está em Capricórnio, então ele tá num vai e volta ali, né? O último grau de Sagitário, entra no Capricórnio de novo, então assim, ele deu uma entradinha de novo em Capricórnio, depois voltou, né? Então esse é um fato muito importante, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. Desde sexta-feira, né? Sexta-feira e no sábado nós ficamos com a Lua em Câncer, né? Então assim, foram dias um pouco mais calmos, melhorou um pouco a energia, né? Então o Câncer traz aquela coisa amorosa, muito do vídeo que eu fiz, né, dos cancerianos antes desse vídeo de Leão, né? Então assim, esse final de semana que nós estamos passando, que teve o sábado em Câncer, mas hoje, né, domingo, já entrou em Leão. Então o Leão, e vão ficar vários dias em Leão, porque Leão é uma constelação longa, né? E a Lua em Leão, com o Sol em Leão, reforça essa energia ainda mais que nós estamos vivendo, né? Então, assim, esses dias, desde hoje, os próximos dias, são os dias mais fortes da constelação de Leão. Então, o Leão,
ele tem um desejo muito forte de encontrar o amor, né? Despertar o sentimento que está dentro dele, alguém que ajude ele a colocar tudo isso para fora, né? Mas veja só, você não precisa encontrar alguém do lado de fora para isso acontecer. Você pode abrir esse sentimento de amor dentro de você. Então o amor, ele não morre, ele não deixa de existir porque você não tem alguém do seu lado. Porque o amor é seu. Então se sintonize-se com ele, permita-se sentir, né, antes de tudo. Então assim, e se você quer um novo amor, procura antes desenvolver algo novo dentro de você também. Fazer coisas novas na sua vida também. Então se você só quer o novo, que venha de fora para você, mas você não oferece nada de dentro para fora como novo, fica difícil essa conta, tá? Agora, nós estamos numa conjunção da Lua com Mercúrio, que assim, usar as palavras com mais amor, mais sabedoria, ajuda bem também. Agora, amanhã, segunda-feira, a Lua ainda em Leão, né? Ela chama atenção para aquelas repetições da vida que eu falei agora há pouco, né? Os problemas, os relacionamentos que acontecem para serem vistos com sabedoria, para aprendermos o motivo das lições que a vida está trazendo com isso. Então, a reflexão meditativa que leva ao entendimento é necessária para evitar essas repetições negativas, tá? Então, na conjunção com Vesta, amanhã nós vamos ter uma conjunção com Vesta, um trígono com Ceres. Então, reforça ainda mais essa necessidade de reflexão e ainda acrescenta elementos espirituais para a vida. Então, a consciência da sincronicidade, dos elementos da natureza, que estão sempre presentes nos todos os acontecimentos das nossas vidas. Então, nós precisamos educar os nossos impulsos, amadurecer, porque isso agora eu estou falando do trígono de Ceres, né? Porque nós precisamos viver em comunidade, essa é a realidade, nós precisamos uns dos outros. Essa relação com Ceres fala que nós precisamos nos unir para salvar a terra, para salvar a natureza, para salvar uns aos outros, para salvar a nós mesmos. Então, assim, toda a natureza, ela precisa de uma ajuda, de um salvamento muito grande. Então, na terça-feira, a Lua ainda em Leão, vejam como Leão tá longo, né? Só na quarta que entra em Virgem eu já falo, né? Então, na terça ainda tá em Leão e fala para ouvir o quê? A sabedoria no plano material e no plano espiritual. Porque, olha, quem tem sabedoria em um plano, automaticamente tem no outro. Mesmo que a pessoa ela não tenha nenhuma consciência de nada da espiritualidade e tal, mas se ela tiver, vamos dizer assim, o comportamento correto ela já tem, isso é o mais importante. E o vice-versa, né? Porque se a pessoa não tem um comportamento maduro no mundo material, não vai ter no espiritual, se não tem no espiritual, não vai ter no material. Tem gente que fala, ai, olha, eu não gosto do mundo, eu não gosto de nada, mas no plano espiritual eu sou um sábio. Mentira, né? Então os mestres espirituais devem estar, por aqui já, querendo mais é puxar a sua orelha, né? Então, nessa terça-feira, fala para ter a sabedoria nos dois planos. Então, como que essa sabedoria vem muito? Quando nós reconhecemos o conhecimento daquelas pessoas que sabem mais, que viveram mais, que têm mais experiência. Então, grandes realizações, elas exigem também os grandes ao seu lado. Então, como pode uma pessoa, ela fala assim, me iluminei, mas ela não leu nada sobre filosofia nenhuma, ela não tem heróis, né? Como? Se ela não embasa em nada daquilo. Não é possível, na realidade, né? Então, essa oposição com Saturno, ela é favorável para começar coisas novas no campo material, junto com pessoas. O trígono de Netuno, ele fala do cocriar, né? Então, nessa terça-feira vai estar muito forte essa energia, viu? Aproveita essa energia desse dia. Mas assim, vamos entender o que é cocriar, né? Então, é colocar a força de um desejo em contato com a sua alma.
Porque não explicam isso direito. A pessoa fica pensando que é só ela ficar repetindo uma frase, ficar pensando fixamente naquilo. Você tem que colocar em contato com a sua alma. Então, essa é a receita de expandir para todos, para todo o universo, a sua realização. Mas vamos lembrar de uma coisa, a alma, né? Então, assim, cocriar é colocar o desejo em contato com a alma. Mas a alma, ela só vai acolher os desejos que se manifestam além do seu ego. E quando o ego quer uma coisa, não adianta que não vai colar, tá? Para cocriação, não. Na quarta-feira, a Lua entra em Virgem, que vai ser a partir do dia 15, né? A nossa próxima constelação, que é o que o Sol vai iluminar, ainda vamos falar bastante sobre ela. Então, vão ficar vários dias em Virgem, que Virgem é uma constelação maior ainda do que Leão. Então, essa passagem da Lua, ela vai ficar muitos dias também. Então, na quarta, ela entra em Virgem, mostrando que o propósito, a complementação da vida exigem uma poda para manter o foco, realizar. Então, podar é o que? Você poda as distrações, os desejos do seu ego, porque nada, né, que te distrai, que meu ego quer, isso daí só tira o foco do que é realmente uma realização na sua vida. Porque nada do que eles podem te trazer, podem te oferecer, vão te trazer a verdadeira felicidade, né? Porque assim, alegria momentânea, você se distrai um pouco, você tem vontade de fazer alguma coisa, tudo bem, isso é saudável. Mas se você só fica em torno dessas alegrias momentâneas, se você persiste somente nisso, então vai fazer o efeito totalmente contrário. Vai vir o cansaço, vem o vazio, então, porque isso daí é o distanciamento da alma. Então, viver com equilíbrio. Nessa quarta-feira mesmo, a Lua vai formar vários aspectos, né? Então, ela vai fazer uma quadratura com Marte, né? A Lua em quadratura com Marte, sempre o dia da quadratura, ele é importante, é um dia forte, né? Então, esse posicionamento de Marte com a Lua traz um dia de importantes escolhas. Sabe aquelas decisões que você vem adiando há tanto tempo, que amanhã eu faço, ó, esse dia é a hora, hein? Então, o melhor dia para você tomar uma atitude que você vem arrastando é a quarta-feira, e é um dia que também ele dá uma vontade de decidir coisas que vem postergando há muito tempo. Mas assim, como também tem energia de Plutão e Urano ativas junto, aquela coisa, você tomar uma atitude forte, sim, mas isso não quer dizer que você não pode parar para pensar. Pera, o que eu estou fazendo? Será que eu vou magoar alguém nesse processo? Será que é isso que eu realmente quero há muito tempo ou estou querendo agora? Né? Tem uma diferença nisso daí. Então, Plutão, que ele dá aquela voltadinha para o último grau de Sagitário, né? Então, quando ele faz isso, ele ativa, né, os novos líderes da Terra, as pessoas que precisam ser despertas para que essas transformações que nós vamos viver na era de Aquário, elas aconteçam melhor. E para todos nós, é o que nós chamamos de empoderamento. Então, assim, mudar, transformar, são essenciais para abrir as portas do novo que está chegando, certo? Então, esse novo que está chegando não é um novo, assim, uma opção. É um novo que tem que estar preparado, não vai ter como viver distanciado disso. Bom, na quinta-feira, a Lua entra em Virgem, né? Então, ela já mostra uma criatividade disponível para resolver os problemas. Já não tem que ser daquela maneira, né, catabólica. Se você está buscando resolver os problemas de uma maneira forte, é quarta. De uma maneira mais suave, é quinta, que a Lua já está em Virgem. Então, assim, novas saídas, hipóteses diferentes, então podem ser bem utilizadas para todos os conflitos. Então, vitória nesse dia, ela é esforço de lógica, né? Então, assim, não tenta vencer as pessoas ou convencer com argumentos de dramaticidade. Aplica a lógica, a racionalidade, aí sim você pode ter um êxito, porque aqui a gente está falando de Virgem, elemento terra, é racional, é prático, tá?
Nesse dia, a Lua vai estar numa conjunção com Vênus e a Lilith, né? Então fala para que, olha, é aquela coisa, enquanto você não tem uma verdade, você não tem uma resposta para alguma coisa, não fique se agarrando a uma ilusão, a uma mentira, só para ter alguma coisa no lugar. Não saber, não ter uma resposta, é uma realidade presente sempre. A gente não tem como evitar, ninguém tem como evitar, né? Ninguém tem que saber tudo o tempo todo, ter resposta para tudo. Então, assim, quando você não sabe, você não entende ainda, o que exige de você? Um esforço de buscar um conhecimento, de você pelo menos ter uma esperança de encontrar um conhecimento, de refletir. Esses são os movimentos que você pode chegar a uma resposta, aquilo que você está buscando. Porque no caso contrário, você só vai trazer o que para a sua vida? Não tem conhecimento suficiente. Quer se agarrar à ilusão, a uma mentira, você vai trazer equívoco, confusão. Isso só leva para sofrimento. Então, se você está sofrendo porque não tem uma resposta, se você buscar uma mentira, uma ilusão no lugar, você vai sofrer muito mais. Pensa nisso. Nesse dia também vamos ter, a Lua vai fazer um aspecto com Júpiter, né? Então, Júpiter traz energia, abundância, soluções para quem se esforçar. Então, assim, tenha coragem, se atreva, esse é um bom dia para conseguir. Então, existe uma ilusão dentro da astrologia que eu observo, de achar assim que Júpiter é tudo de maravilhoso. Ele é muito maravilhoso, sim, mas com esforço. Júpiter sem esforço é ladeira abaixo, tá? Então, quando o Júpiter está ativado, ele quer ver o melhor de cada um. O que você está se esforçando para quê? Certo? Então, o Júpiter é aquele que vai falar, ele vai te premiar, ele vai trazer uma abundância, ou ele vai trazer uma ampliação na sua vida mediante o esforço que você está fazendo naquele sentido. Porque se você não está fazendo esforço nenhum, ou se você está entregue a coisas que são muito mais negativas do que positivas, ele também aumenta isso, viu? Aumenta o sofrimento, aumenta o problema, aumenta, né? Então, dias de Júpiter é bom para conseguir as coisas aonde você se esforça. Agora, na sexta-feira, a Lua ainda em Virgem, falei que ela fica um tempão, ela vai fazer uma oposição com Quirón, né? Então, Lua em oposição com Quirón é um dia forte, tá? Você vê por isso, aí você entende aquele aspecto de Júpiter, de Vênus no dia anterior. Vai buscar a verdade, não a mentira, vai se esforçar para ver se sua vida melhora. Porque quando chega na sexta-feira, a oposição de Quirón, ela é como se fosse assim, as dores do parto, né? Então, situações fortes, radicais, que elas exigem também respostas fortes e radicais. Mas o dia pede, apesar de ser forte, calma, maturidade, destreza, né, habilidade, porque no final, lembra que é dores do parto. Então, essa dor do parto, por que não é só um sofrimento? É um sofrimento que se transforma numa felicidade. É um nascimento que traz um crescimento de felicidade na vida. Então, não tenha medo. Quando surgir uma situação nesse dia, enfrenta, respira fundo, seja maduro. Vai lá, não tenha medo. Você vai ver no final das contas o quanto você vai estar feliz por ter vencido tudo isso. Tá bom? Bom, agradeço a todos, né, por terem compartilhado aqui esses minutos aqui comigo. Lembrando, né, que quem quiser fazer um curso de astrologia sideral, eu já tenho um curso pronto. Agora eu lancei também um curso de cosmoterapia, que já vou colocar as primeiras aulas no dia 18. A leitura de mapa, se alguém quiser a leitura de mapa, se eu não tiver tempo, que geralmente eu não tenho, eu tenho vários alunos que fazem uma excelente leitura. Agora, eu vou lançar no próximo vídeo, eu vou colocar um vídeo falando sobre as previsões. Então, a tabela de tempo do ciclo cósmico, que você pode ter acesso a essa tabela, e eu construí um formato que fica acessível a todos. Então, vocês aguardem aí, quem quiser estar sintonizado, o que está ativado na minha vida nesse momento, se é Mercúrio, se é Plutão, o que eu posso esperar disso, como é que vem essa situação.
aguarde que vamos ter novidades aí para você ficar mais próximo da astrologia. Esse é o meu objetivo também, né? Desmistificar um pouco de que a astrologia é uma coisa muito difícil, de que ela só é possível para um astrólogo. Tem muitos níveis de astrologia que sim, precisa de muito tempo de conhecimento. Mas isso não quer dizer que outros conhecimentos que são menores, vamos dizer assim, e que fazem muita diferença na vida, já não possam ser conseguidos pelas pessoas mais leigas, né? Eu comecei a estudar astrologia, nossa, para mim, eu me deleitava com todo o conhecimento que chegava. Eu sabia que ainda faltava muito, mas cada um que chegava era valioso para mim, então é algo que eu vou deixar disponível, tá bom? Então, agradeço a todos por terem acompanhado até aqui. Abraços estelares e até o próximo vídeo.